Graça e paz. Mais uma meditação para que possamos alimentar o nosso espírito, né? Em Mateus 5:10, eu vou estar lendo aqui, diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu quero enfatizar esse sofrem. A palavra sofrimento, que muitas vezes ela aparece como perseguição, como tribulação, angústia. Essa é uma parte do evangelho que nós precisamos entender, porque senão fica muito cômodo as pessoas acharem que a partir do momento que você vem para Jesus, que você entra em determinada igreja, todos os seus problemas acabaram. Não é isso que muitas vezes está sendo pregado por aí? Mas essa não é a realidade bíblica. A palavra do Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom. O salmista disse isso, né? Provai e vede que o Senhor é bom. E nós devemos provar o Senhor, não questionar o Senhor. E muitas situações que ocorrem nas nossas vidas, as pessoas, por conta de um evangelho fake que é pregado em algumas situações, acabam por questionar a Deus e questionar a sua palavra. Isso não é sensato da nossa parte. Se a coisa não está bem, devemos nos questionar em relação a Deus e nos questionar em relação à palavra. E não questionar a Deus e questionar a sua palavra. Eu me lembro que certa feita aconteceu uma situação que me causou muito prejuízo. E algumas pessoas até chegaram a questionar, né? E eu achei um absurdo, porque chegaram e questionaram, falaram: olha, será que você está sendo fiel dizimista? Esse é um tipo de evangelho que é incutido na vida das pessoas, que o cristão não pode sofrer nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de dano. Eu não estou aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, eu não estou aqui fazendo uma apologia ao dano. Só que essa é uma situação que consta na palavra do Senhor. Se você observar o apóstolo Pedro, ele tem dois evangelhos. Ele tem um evangelho antes de se converter e depois ele tem um evangelho depois de se converter. O antes de se converter, lá em Mateus 16, narra que ele chegou para Jesus e diz: olha, Senhor, o Senhor não vai passar pela cruz. Em suma, né? O Senhor não vai sofrer. Que é isso? O Senhor é Deus, o Senhor não pode sofrer. E o que Jesus disse para ele? Arreda-te para trás de mim, Satanás, porque você não cogita nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Ou seja, antes de se converter, o evangelho de Pedro era um evangelho sem sofrimento. E não existe evangelho sem sofrimento. Não existe. Biblicamente, nós olhamos, e se olharmos para os homens e mulheres de Deus, todas elas tiveram enfrentamento, porque esses enfrentamentos é que fortalece a nossa vida espiritual. Esses enfrentamentos é que fortalece a nossa fé. Como seremos provados, como a nossa fé vai ser fertilizada se nós não passamos por situações em que a nossa fé é provada e que nós vamos ser provados num evangelho que nós afirmamos crer e afirmamos obedecer. Então são situações que ocorrem na vida do cristão, na vida da cristã, de modo que isso vai agregar valores que são eternos. Nós estamos, né, neste mundo, mas pertencemos a um outro reino, a um reino espiritual. 2 Timóteo 2,15 diz: procura provar-te a Deus aprovados. Como seremos aprovados se não passarmos por provas? Então, prova é necessário para a vida do cristão. E alguns textos eu quero ler aqui para corroborar com essa mensagem, né? Para confirmar que existe um evangelho sim, e um evangelho que agrega o sofrimento. Ele não agrega no sentido de que você passou a ser um cristão, pronto, agora você vai sofrer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que
os enfrentamentos, eles virão. Mas em todas essas coisas, a palavra do Senhor diz, nós somos mais do que vencedores. Já somos mais do que vencedores. Então, se você tem ouvido um evangelho que não tem, o sofrimento não faz parte dele, esse evangelho não é o verdadeiro, não é o evangelho bíblico, não é o evangelho que eu conheço. O evangelho que eu conheço, o evangelho bíblico, também as tribulações fazem parte. Vamos ler Tiago 5, de 10 a 11. Meus irmãos, está falando para o cristão de uma forma geral. Tomai, por exemplo, de aflição, olha, aflição e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. É para tomar como exemplo. É para analisar e ver que eles passaram por situações apertadas também. Eis que temos por bem-aventurados. Lembra que, olha, Mateus 5, 10, né, falou da bem-aventurança. Jesus falando que bem-aventurado é aquele, né, que sofre por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. E aqui, né, está dizendo, bem, eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ora, quando você fala de Jó, e existe um ditado até comum aí no mundo, chamado paciência de Jó, você conhece a palavra do Senhor. Você sabe o que Jó enfrentou. Perdeu tudo num só dia, perdeu quase toda a família dele num só dia. Note que Tiago está fazendo menção da paciência de Jó lá no Velho Testamento. Ou seja, a situação difícil faz parte da vida cristã, sim. É ali onde o Senhor está nos fortalecendo, é onde o Senhor está, né, colocando-nos à prova para ver se realmente estamos no caminho do Senhor e se optamos por confiar no Senhor diante das situações, das circunstâncias, ou sair por aí desesperado, né, atirando para tudo quanto é lado. A palavra do Senhor diz, somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Para vencer tem que passar por uma prova. Ninguém que vence, ninguém que é coroado, ninguém que recebe uma medalha, recebe simplesmente por acaso. Não, ele lutou por aquilo, você entende? Estamos aqui nesse mundo e há uma luta constante. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta, a nossa guerra não é contra sangue e carne. Então, se você tem recebido influência de um evangelho triunfalista, que não existe sofrimento, que o Filho de Deus não pode sofrer, que tudo é beleza, tudo é maravilha, que tudo vai dar certo. Olha, eu sinto muito, mas esse evangelho não é o bíblico, não. É o mesmo evangelho que Pedro pregou antes de se converter. Ele disse para Jesus que nada ia acontecer de mal com ele, quando na verdade não era nada daquilo. Agora sim, um texto de Pedro já convertido, né? Está lá em 1 Pedro 2,19, ele diz assim, um Pedro já bem convertido, olha só a diferença, né? Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, veja só, sofra agravos padecendo injustamente. Por causa da consciência com Deus. Por isso que eu disse, a palavra do Senhor diz, provai e vede que o Senhor é bom. Não questione Deus, não questione a sua palavra, prove que Ele é bom. E como uma maneira de nós provarmos a Deus que Ele é bom? Passando por provas. Como eu disse no início, né, são situações que nos advêm, nós somos filhos de Deus, mas em momento algum o Senhor disse que nós seríamos imunes, que nós seríamos isentos. Pelo contrário, a palavra está cheia de informações bíblicas afirmando que nós enfrentaremos aflições e dificuldades nesse mundo.
Mas devemos sempre olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar para a cruz. Não há evangelho sem cruz. Evangelho sem cruz é um evangelho pirateado. Por isso que é difícil, né? Pessoas que tiram porções importantes da Bíblia, não pregando, não citando, e pregam ao povo somente aquilo que eles querem ouvir, que faz bem à consciência, à alma e que trazem conforto, né, material. A palavra do Senhor diz que nós somos peregrinos em terra estranha. Não devemos esquecer isso. Peregrinos em terra estranha. Se estamos em terra estranha é porque certamente muita coisa não será da maneira como nós queríamos que fosse. Todavia está nos preparado um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de alegria, de contentamento, de esperança, de prazeres sem fim. A palavra do Senhor diz que Paulo foi esse Paulo que sofreu tanto pelo Evangelho, né? A palavra sofrimento está muito agregada a Paulo, muito apegada a Paulo. Em todo momento ele está dizendo que ele sofre perseguição, sofre apedrejamento, sofre chibatada e tudo mais. Falsos irmãos e por aí vai. O sofrimento faz parte contínua da vida de Paulo. E note quando ele escreve, né, as cartas dele, sempre ele diz a igreja que se reúne e aos irmãos em Cristo, ou seja, a palavra tem chegado até a igreja, essa palavra da fé que nós pregamos, essa palavra verdadeira. E ele sempre está dizendo, né, que faz parte da sua vida o sofrimento. Mas ele diz, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então, se você estiver passando por uma situação difícil, porque elas certamente fazem parte da nossa caminhada, né? A prova faz parte da nossa caminhada, não questione Deus, não questione a sua palavra, questione a si mesmo diante de Deus, questione a si mesmo diante desta palavra que é pura, real e verdadeira, incontestável. E aí certamente você vai sair desta prova aprovado, como alguém que não tem que se envergonhar e que sabe manejar bem a palavra da verdade e que não somente isso vai trazer fortalecimento para a tua vida, mas você vai poder, né, também ministrar uma pessoa ou outra que esteja passando por situações semelhantes. É como eu disse, né? Uma das situações que eu passei servindo ao Senhor. Eu morava há muito tempo atrás numa casinha que era toda coberta por essa telha de brasilite fininha, né? E eu e minha esposa estávamos trabalhando. Na época não tínhamos nem filho, ainda éramos casados de novo. E teve uma tempestade muito grande aqui na cidade, com muito granizo. E quando chegamos em casa, né, a gente veio... Ficamos sabendo que havia a tempestade, mas a gente não imaginou que quando chegássemos em casa, a nossa casa ia estar nosso telhado como uma peneira e tudo molhado, alagado, detonado. E aí, quando você chega na tua casa e vê uma situação como essa, como é que fica? Mas Deus é maior. Deus nos deu a graça de comprarmos todo o material, foi necessário trocar todas as telhas de casa. E Deus nos deu a graça de fazermos tudo isso. Interessante que depois de trocar, teve outra tempestade e andou, né, furando algumas telhas que tivemos que consertar. Mas pela graça de Deus estamos aqui, forte, firme, confiando no Senhor, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Fica com essa palavra, guarda ela, fortalece ela no teu coração e você vai ver que a vida toma outro rumo. Paz do Senhor para a tua vida.